Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, nesta quinta-feira, 7 de maio. Eu vou começar com algumas notas do dia de hoje. Nós tivemos a manifestação ontem do ministro Celso de Mello, que gerou um certo desconforto entre a relação do ministro do Supremo com os generais que ocupam cargos no governo. Ontem o ministro como é que a gente diz, solicitou o comparecimento de alguns militares para depoimento, mas colocou um termo na intimação que não agradou muito aos militares, onde dizia que, não importando o grau hierárquico que ostentem no âmbito da República, a condução coercitiva ou debaixo de vara, a ela se referiu o artigo 95 do Código de Processo Criminal do Império de 1832, na linha do que estabeleceu o valioso precedente firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse termo debaixo de vara não agradou aos militares convocados a depor. Hoje, o Clube Militar soltou uma nota através da presidência, aonde o Clube Militar repudiou enfaticamente o despacho exarado ontem pelo ministro Celso de Mello no inquérito que apura denúncias do ex-ministro da Justiça. Em primeiro lugar, depreende-se que existe ali quase que uma defesa de tese para alunos universitários. São páginas e mais páginas de ilações e comentários completamente desnecessários, utilizados tão somente para demonstrar seu ódio pelo governo federal e pelos militares. Quanto ao despacho em si, parabéns ao senhor ministro ao discorrer sobre a publicidade que deve ser dada às investigações. E mais abaixo, dentro deste comunicado do Clube Militar, diz o seguinte: no entanto, a maior falta de habilidade, educação, compostura e bom senso desejáveis em um ministro de uma alta corte é no tocante à forma como trata todas as testemunhas arroladas para depor, considerá-las como se fossem bandidos da pior espécie. Tal tratamento deveria, assim, por justiça, ser dispensado aos réus de um processo, inclusive aqueles que roubaram nosso país e que andam soltos por aí por leniência dessa própria corte. Estes sim merecem ser conduzidos debaixo de vara. O Celso de Mello provoca de alguma forma os militares e os militares se defendem e revidam as provocações. Só tem um detalhezinho importante a ser incluído nesse distúrbio, né, ministro do Supremo contra militares. É que o Celso de Mello, outrora lá na sua juventude, enquanto universitário, né, ele era militante, agora não me recordo bem se era do PCB ou do PCdoB. Ele era um militante marxista, ele também fazia parte daquele grupo, junto com o seu José Dirceu, que queriam promover a revolução socialista no Brasil, que queriam trazer o cubanismo para o Brasil, né? Abaixo a censura, né? Liberdade, igualdade. O seu Celso de Mello foi um militante de esquerda ativo lá nos idos dos anos 60. E a pessoa pode ficar velha, mas cedo ou tarde aquela veiazinha rançosa que ele aprendeu com a esquerda, ela vem à tona, né? E esse foi um momento onde o lado esquerdista do Celso de Mello veio à tona
provocando os militares. Ontem, o seu Luiz Inácio tomou a confirmação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Foi confirmada a pena de 17 anos de prisão em regime fechado, né, baseado no processo do sítio de Atibaia. O problema é que o seu Lula já passou dos 70 anos. Do primeiro processo que ele foi condenado, ele está agora passando por um regime de prisão domiciliar. Duvido muito que o seu Lula volte para o Chilindró. Duvido muito, muitíssimo mesmo, né? A última justificativa para ele não voltar para o Chilindró é a questão da idade avançada, né? Que legalmente pessoas acima de 70 anos não podem, a legislação não permite que cumpram prisão em regime fechado. Então, em vez das pessoas deixarem o Lula de lado, dar um chá de esquecimento nesse cara, o pessoal ainda fica perdendo tempo fazendo torcida organizada para ver se ele vai para cadeia, não vai para cadeia, enquanto tem coisa muito mais importante para a gente se preocupar. Outra nota que eu recolhi hoje foi a seguinte: para variar, vendo o governo, né? A nossa ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a dona Damares Alves, a pastora Damares Alves, né? Que volto a afirmar que esse ministério é um ministério criado pela esquerda petista e que seu Bolsonaro sempre criticou esse Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mas ele mantém esse cabide de emprego. O cabide de emprego, a ministra e toda uma estrutura montada pela esquerda petista, né? E nós pagando para ter esse ministério inútil aí. Mas vamos ao fato. A ministra Damares afirmou em coletiva de imprensa do governo federal hoje que, apesar de não ter os dados corretos sobre quantas pessoas em situação de rua foram contaminadas com o coronavírus, acredita não serem muitos, já que ninguém pega na mão deles e ninguém abraça morador de rua. A declaração foi feita em meio a uma apresentação de medidas da pasta da ministra, que não é personagem recorrente das atualizações do governo sobre a pandemia. Nesta quinta-feira, a ministra não apresentou dados consolidados de quantas pessoas deste recorte foram impactadas pelo vírus, mas teceu sua avaliação. São muitos? Não. E por que não são muitos ainda? Ninguém pega na mão deles, ninguém abraça morador de rua. Está aí, infelizmente, disse a ministra. Eu estou esperando, continuo esperando, e ainda bem que a minha cadeira é macia, estou esperando o seu Bolsonaro cumprir a promessa de campanha e colocar essa turma de cabideiro, de ministério inútil, de secretário inútil, de gastos faraônicos com propaganda do governo e todos esses canais de mídia estatal que não dão audiência, só dão prejuízo para o bolso do contribuinte. Estou esperando o seu Bolsonaro fechar e botar todo esse povo na rua, que ele disse que isso ele ia fazer no primeiro ano de governo. Passou o primeiro ano e ele ainda não fez nada. E nós continuamos pagando a conta. Bom, vamos lá para as nossas pautas de hoje. Hoje eu trouxe uns temas históricos bastante interessantes. O primeiro deles é intitulado A Infeliz Vida das Filhas de Karl Marx. Passados 137 anos da morte de Karl Marx, permanece sendo uma figura mitológica. No entanto, a vida daquelas que foram seu fruto permanecem esquecidas,
como se fossem apenas um apêndice na vida do revolucionário socialista. Em junho de 1843, Karl Marx se casou com Jeanne von Westphalen. A união dos dois gerou 7 filhos. Entretanto, somente 3 atingiram a idade adulta: Jeanne Longuet, Laura e Eleonor. A primeira delas, conhecida no círculo social de Marx como Jeannechen, morreu de câncer aos 38 anos. Já as outras 2 se suicidaram. Laura foi casada com Paul Lafargue, responsável por introduzir o marxismo na Espanha, e também escreveu o famoso livro O Direito à Preguiça. Em um momento de suas existências, se deram conta de que a vida já não tinha mais sentido quando as pessoas já não eram mais capazes de usufruírem dos prazeres da subsistência, se tornando um peso para a sociedade. Já Eleonor, a mais nova, se envenenou por se sentir nauseada e apática em relação às infidelidades do companheiro, o socialista Edgar Evelyn. Apesar de descobrir que ele se casara secretamente com outra mulher, cuidou de Evelyn quando ele teve uma grave doença, mas jamais foi capaz de superar o adultério. Um ponto em comum entre as irmãs é que ambas viveram momentos de verdadeira miséria e de intensa perseguição política. Afinal, todas se envolveram amorosamente com militantes de esquerda e tiveram importante contribuição para o progresso do movimento operário. Um fato interessante é que no 13º aniversário de Jeanne, Laura lhe deu um diário, mas muito se engana que pense que ela usou o livro para escrever superficialidades ou pensamentos condizentes com criança de sua idade. Ela aproveitou o espaço para redigir um ensaio sobre a história da Grécia. Anos depois, publicou diversos artigos denunciando os excessos no tratamento dado a presos políticos da Irlanda e também relatou os abusos que sofreu da polícia francesa quando foi presa junto com Eleonor. Por um tempo também trabalhou como secretária do pai, Karl Marx, na Associação Internacional dos Trabalhadores. Já Laura desenvolveu um quadro de depressão, muito em virtude da perda prematura de 3 filhos e da pobreza que vivia. No meio profissional, lecionou línguas e também acompanhou o marido em diversos países, sempre fugindo da polícia e contribuindo em movimentos socialistas. Ademais, ajudou o pai com algumas pesquisas e até escreveu alguns artigos sobre política, embora não tenha publicado nenhuma obra de destaque, vivendo sempre sob a sombra de Marx e Lafargue. Por último, Eleonor, que ansiava ser atriz, era considerada a mais intelectual entre as 3. Escreveu diversos artigos, muitos dos quais de interpretação das obras do pai, sobre diferentes tópicos políticos e sociais, como de que modo as mulheres eram oprimidas pelo capitalismo e pelo patriarcado. Digamos que essa filha do Marx já estava formulando a gênese do feminismo. A caçula também acreditava que o socialismo as deixaria livres perante a sociedade e as tornaria iguais perante os homens. Além disso, teceu duras críticas ao colonialismo e defendia com unhas e dentes a escolaridade obrigatória. As 3 sempre foram admiradoras do pai, mas apesar da intelectualidade e peculiaridade de cada uma, jamais se destacaram de maneira política e intelectualmente, muito por conta da sociedade em que estavam inseridas. Então, o seu Karl Marx, que era oriundo de uma família burguesa, viveu na gigolagem, né, do Engels, e sempre manteve a sua família em situação paupérrima,
justamente para justificar a luta pela sua tese ou pela sua utopia. O segundo tema que eu trago hoje é os 20 anos de governo Putin, o legado do presidente russo. Esse personagem ele não é muito comentado, mas ele é de extrema importância nesse cenário globalizado que a gente tem aí nos últimos 30 anos. Vladimir Putin é hoje a principal figura da política russa e da comunidade dos estados independentes. Ex-membro da KGB, passou anos vivendo na Rússia soviética e, após o colapso de 1991, entrou com posição de destaque no poder executivo do país. Desde 2000, Putin não deixou de assumir cargos governamentais na Federação Russa, como presidente ou primeiro-ministro. Ele assumiu a presidência após o processo de abertura econômica do liberal Boris Yeltsin, em um cenário de forte crise econômica e fiscal. Uma das marcas do governo Putin foi a concretização de um projeto que, ao mesmo tempo, apoiava o capitalismo e combatia as oligarquias russas que dominavam a produção nacional. O líder russo desapropriou boa parte das empresas dessa natureza e muitos oligarcas foram presos. Ele aumentou o poder econômico do Estado e ficou marcado por tirar a Rússia da crise em que estava nos anos 90. Putin também realizou reformas políticas que aumentaram o seu poder, dando fim prático ao poder híbrido constitucional e abrindo espaço para um autoritarismo flutuante que acompanhava sua figura, não seu cargo, que mudou várias vezes, ora presidente, ora primeiro-ministro. Além disso, reestruturou o sistema de transportes de mercadoria e de transmissão de petróleo e gás, principais produtos do país, dinamizando a economia. Todavia, o político também ficou famoso pela reabilitação que proporcionou à imagem do ditador Joseph Stalin. Em termos de política externa, ele reabriu o conflito da Rússia com os países do Ocidente e com a OTAN, se aproximando de nações de quadro semelhante ao de seu país. Potências emergentes de grande dimensão que deram origem aos BRICS. Houve ainda uma aproximação de ditaduras anti-americanas do Terceiro Mundo, como o caso do governo Assad na Síria e de Nicolás Maduro na Venezuela. Ao mesmo tempo, Putin fomentou campanhas pelo nacionalismo russo dentro e fora de seu território, como foi o caso do movimento anti-ucraniano da Crimeia, que desejava retornar ao Estado russo e combateu movimentos rebeldes. O caso mais drástico é o da Chechênia, que passou por um processo de dominação completa do território e destruição dos movimentos separatistas. Nessa linha, Putin conseguiu passar uma emenda que permite que o presidente indique do Kremlin governadores de províncias. O governo também foi marcado pelo aumento da corrupção e por escândalos de alto nível, como o assassinato não esclarecido dos opositores Alexander Litvinenko e Anna Politkovskaya. O seu Putin é um aluno CDF, um nerd criado dentro da KGB ainda no período da extinta União Soviética. E ele não é porque não existe mais a ditadura socialista na União Soviética que ele deixou de ser um praticante do que ele aprendeu dentro da KGB e que conseguiu adaptar, né, a mentalidade socialista autoritária da KGB dentro desse governo que ele mesmo intitula de governo social-democrata russo, né? É uma figura bastante emblemática. Inclusive, tem alguns documentários a respeito
da vida dele, muito esclarecedores e que citam, mostram outros fatos da vida dele, disponíveis no YouTube. É muito interessante dar uma olhada nesses documentários a respeito do Vladimir Putin. O terceiro tema que eu trouxe para hoje é um tema histórico também. A filha do Papa, a interessante história de Lucrécia Borgia. Durante toda a Baixa Idade Média e o período renascentista, os estados italianos eram famosos pela aplicação do uso de substâncias letais para pôr término à vida de uma pessoa detestada. Seu uso era pejorativamente atribuído a mulheres que desejavam punir com a morte seus amantes traidores, e vice-versa. Nesse contexto, a figura de uma notória dama, filha de um dos papas mais corruptos da história da Igreja Católica e irmã daquele que viria a ser o modelo ideal de príncipe para Maquiavel, se eleva encoberta por véus de mistério até hoje, não totalmente transpassados. Como seria sua face e principalmente suas derradeiras intenções? É praticamente um elemento indispensável para se entender a personalidade de Lucrécia Borgia. De acordo com as interpretações feitas da mesma durante o período que a sociedade ocidental convém chamar de vitoriano, entre 1819 e 1901, ela passa a encarnar a figura de uma assassina de maridos, cruel e detestável. Mas será que ela era esse ser tão monstruoso cuja lenda começou a ser propalada pelos inimigos de sua família enquanto ainda vivia? Voltemos então nossos olhos para essa questão, na intenção de estabelecer alguns pontos chaves para se compreender a mística que envolve essa heroína trágica dos tempos modernos. Nascida em 18 de abril de 1480, em Comuna de Subiaco, localizada nas proximidades de Roma, Lucrécia era a terceira filha de Giovanna Vanossa dei Catanei, uma mulher bem nascida, e do amante dela, o ilustre cardeal Rodrigo Borgia, futuro Papa Alexandre VI. Passou boa parte da infância ao lado da mãe, enquanto seus irmãos eram despachados para diferentes locais, sob intermédio de seu pai. Contudo, não demoraria muito para que aquela garotinha de cabelos loiros fosse afastada do seio materno e enviada para uma série de conventos, para obter uma educação de qualidade para uma moça do período. Mais tarde faria presença na casa de Adriana de Milá, uma nobre viúva que era prima de seu pai, o Papa Alexandre VI. Entretanto, tanta erudição tinha apenas uma finalidade: prepará-la para o casamento. Ela, assim como era comum entre tantas moças aristocratas, seria dada em matrimônio a algum fidalgo, para assim garantir uma valorosa aliança política para sua família. Nesse caso, o pretendente em questão era o membro de uma das dinastias mais poderosas de Milão, os Sforza. A partir desse ponto é que começa a verdadeira epopeia da jovem Lucrécia, em 1493. Tendo apenas 13 anos de idade incompletos, era sacrificada em prol dos interesses políticos de seu pai, o Papa Alexandre VI. Casamentos entre jovens da idade da noiva com homens muito mais velhos não era algo incomum no período, uma vez que a compreensão de infância e adolescência, tal como entendemos essas duas fases do crescimento humano, não existia no Renascimento. Lucrécia, entretanto, não desposara um ilustre membro da casa dos Sforza, e sim um filho ilegítimo de Constanzo I, viúvo e com nenhum herdeiro. Seu nome era Giovanni,
senhor de Pézaro e intitulado Conde de Catignola. Como era a aparência da jovem naqueles tempos, poucos foram os retratos de Lucrécia que sobreviveram à posteridade. Entre eles podemos identificar o famoso afresco de Pinturicchio, em que ela aparece representando Santa Catarina de Alexandria. Tendo como base a dita obra, podemos observar alguns traços físicos. Uma mulher de expressão doce e ingênua, pele clara, com o rosto bem delicado, cabelos loiros, uma mecha de seu cabelo que está em Milão, guardado na Biblioteca Ambrosina, e foi encontrada entre as correspondências do humanista veneziano Pedro Bembo. Sendo assim, é fácil concluir que Lucrécia se encaixava perfeitamente no padrão de beleza que era valorizado dentro do período renascentista, e, portanto, ela constituía uma verdadeira tentação para os olhos dos homens. Desde as Madonas de Rafael até os retratos de Vênus e Guinevere, o período renascentista era aficionado por mulheres de pele leitosa, olhos claros e cabelos dourados. Em posse dessas características, aliadas a uma boa educação, Lucrécia certamente deve ter causado boa impressão na família do noivo. Porém, quando de suas bodas com Giovanni, ela era pouco mais que uma adolescente, aparentemente sem quaisquer experiências sexuais. Não obstante, os cônjuges passariam os 2 primeiros anos do casamento vivendo separadamente, ele em Pézaro e ela nos luxuosos apartamentos de seu pai no Vaticano, até que fosse capaz de conceber um herdeiro. Porém, a união entre ambos duraria pouco tempo, uma vez que tanto o Papa Alexandre VI quanto seu filho César Borgia pretendiam usar a jovem Lucrécia em um novo acordo matrimonial e, para tanto, era preciso se livrar de Giovanni Sforza, que se recusava a aceitar a anulação do casamento. Forçado a aquecer, declarou então perante todos a calúnia de que sua esposa mantinha relações incestuosas com o próprio irmão e o pai. Essa atitude, sem dúvida, deve ter irritado seu ex-cunhado, que se sabia ser um homem pouco tolerante. Desse modo, é possível dizer que César Borgia teria motivos de sobra para assassinar Giovanni, para assim vingar sua honra e de sua família. Um aspecto bastante curioso nesse processo viria a manchar a reputação de Lucrécia de uma maneira bastante calamitosa. Foi dito que ela saíra grávida de seu primeiro casamento, mas não de seu esposo. Ou seja, ela tinha um amante enquanto ela estava casada com o primeiro marido. Essa evidência se torna ainda mais embaraçosa quando nos confrontamos com o fato de que a anulação do casamento com Sforza se deu com base na provável não consumação e impotência sexual do marido. De acordo com as más línguas da época, Lucrécia havia possuído um amante. Mas quem? Quando estava analisando com atenção o caso da famosa filha do Papa Alexandre VI, deparei-me com o fato de que as circunstâncias pareciam relacioná-la a um jovem chamado Peroto, espanhol, com quem ela supostamente mantinha um caso, enquanto seu primeiro casamento estava em processo de anulação. Eram muito comuns entre alguns países da Europa mulheres na posição de Lucrécia manterem amantes, especialmente na sociedade italiana e francesa. As jovens eram dadas em matrimônio a homens de quem nem sequer haviam conhecido e por quem não nutriam quaisquer sentimentos. Por isso, muitas delas procuraram consolo em outros braços, onde poderiam obter o afeto que não encontravam no marido. Em qualquer caso, o fato é que se acreditou na época que Lucrécia teve um filho, em 1498, chamado Giovanni, mais conhecido como Infante Romano. Na ocasião, toda a sociedade havia se escandalizado com isso e, para abafar comentários, o Papa Alexandre VI assumiu a criança como sendo sua, com outra de suas amantes.
Quanto ao pai biológico desta, foi assassinado juntamente com uma empregada doméstica após já ter feito uma arriscada fuga das violentas facadas que lhe foram aplicadas por ninguém menos que seu ex-cunhado César Borgia. Com efeito, todas as circunstâncias parecem mais uma vez implicar o famoso irmão de Lucrécia em mais um assassinato envolvendo o nome dela. Por outro lado, a culpa pelo assassinato veio recair na cabeça da própria, quando é certo que ela não teve envolvimento com o atentado contra o ex-amante, cujo corpo atirado ao rio Tibre. A história, por sua vez, tem se mostrado muito cruel para com a figura de Lucrécia, acreditando a mesma responsabilidades que eram do extremo encargo de sua família, mesmo porque, naquele período, ela quase nada poderia interferir em assuntos como esse. Não passava apenas de um peão no jogo de alianças diplomáticas de seu pai, o Papa Alexandre VI, e o irmão César Borgia. Como a família Borgia era muito mal visada pela aristocracia dos estados italianos, devido às suas pretensões expansionistas e militares, como bem ressalta Maquiavel na sua obra clássica O Príncipe, então é de se supor que parte desse ódio seria transferida para ela. Em 1498, ainda com a dúvida do adultério pairando em cima de si, ela foi entregue em casamento a Alfonso Bicelli, também assassinado pelas mãos de César Borgia em 1500. A narrativa de tais acontecimentos segue então de forma confusa. Em dado momento é possível dizer que os fatos se cruzam com falácias levantadas ao longo dos séculos, de modo que se torna necessária uma investigação mais profunda acerca de tais acontecimentos. Não duvido que César, à medida que seus cunhados lhe voltavam as costas, tenha se livrado dos mesmos através de métodos violentos, arrumando-lhe emboscadas, assim como também penso ser possível que, embora não culpada pela morte de seus maridos, Lucrécia estava ciente dos perigos que estes corriam. Em alguns casos, como no de Bicelli, ela ofereceu-lhe esconderijo, tomando precaução para que a comida que ele ingeria não fosse envenenada. Entretanto, a morte de seu terceiro marido estava intimamente ligada aos desejos que César Borgia nutria pelo trono de Nápoles. Contudo, foi uma tarefa a que Lucrécia se submeteu, logrando, se não êxito, mas pelo menos méritos suficientes para recomendá-la a Alfonso d'Este, filho do Duque de Ferrara e último dos consortes da jovem. Apesar dos casos extraconjugais envolvendo ambas as partes, é possível dizer que fora uma união relativamente estável e muitos filhos do casal sobreviveriam à posteridade. Não obstante, como duquesa de Ferrara, Lucrécia Borgia teve a oportunidade de mostrar o quanto podia ser útil politicamente ao marido, ainda de acordo com Azevedo. Abre aspas, Lucrécia Borgia entrou para a história como uma mulher má, envenenadora de seus maridos, mas a história contada pelas correspondências da época mostra uma mulher bem diferente, além de ser linda e delicada como a Santa Catarina, dos aposentos dos Borgias. Há relatos de que quando governou Ferrara em ausência de seu marido, ela foi justa, proibindo discriminações contra os judeus, aplicando severas penas aos que as descumprissem. Sendo assim, é possível observar que, apesar de pertencer a uma família conhecida por seus crimes e trapaças, Lucrécia, quando em situação favorável, utilizou dos poderes de que dispunha para aplicar ações que considerava justas, tendo ela sido também uma grande mecena, como era comum a outras mulheres nobres do período. Após a morte do Papa Alexandre VI, em 1503, a família Borgia perdeu de forma considerável a sua influência sobre os estados italianos, especialmente com a ascensão do Papa Júlio II ao trono de São Pedro.
uma vez que ele era um ferrenho opositor das atitudes de Alexandre. Lucrécia, contudo, viveria uma vida tranquila até morrer prematuramente, pouco tempo depois do parto de sua última filha com Afonso d'Este, em 1519, tendo somente 39 anos de idade. Os séculos se passaram e, no entanto, a figura desta senhora continuou a ser vilipendiada por uma série de romancistas, principalmente durante o período vitoriano, em que sua personagem se tornou irresistível para escritores que apostaram na trajetória daquela mulher, que se dizia ser uma assassina profissional de maridos. Até hoje, a cultura popular reconhece-a apenas pela historieta de que era portadora de um anel em cujo interior abrigava a cantarela, famoso veneno dos Borgia. Mas, conforme demonstrado até aqui, Lucrécia foi apenas mais uma vítima das artimanhas de seu pai, o Papa Alexandre VI, e do irmão César Borgia, e acabou recebendo a culpa por muitos dos erros atribuídos a eles. Então, mais uma personagem da história da Itália e que mostra como é que funcionava o Vaticano, né? O Vaticano de religiosidade, espiritualidade não tinha nada. Os papas chegavam lá, eles faziam política, faziam negócios. Eram casados, tinham amantes, existiram inúmeros cardeais e bispos na Itália e na Europa inteira, inclusive aqui no Brasil, que eram donos de bordéis. Os próprios cardeais, bispos e padres, eles eram proprietários de bordéis e às vezes até de redes de bordéis. Então, tem algumas passagens da história da Igreja Católica, principalmente na Idade Média, que não são das mais bonitas, não. Falta muita religiosidade, muita espiritualidade e sobra muita corrupção, muito crime e muita imoralidade, entre aspas, né, para quem está à frente dessa instituição. Deixa eu ver aqui. 9 horas e 37 minutos. Hoje até que os temas não eram tão extensos. A Ivana mandou uma mensagem aqui. Gostei da história. Lucrécia só tentou ser feliz. Morreu muito nova. Realmente. Infelizmente. Mas apesar de que na Idade Média a expectativa de vida das pessoas não era muito alta, não. Normalmente os que melhor viviam na Idade Média chegavam lá a seus 40, 50 anos extrapolando, quando conseguiam chegar a essa faixa etária. Outras notas que eu recolhi no dia de hoje. O nosso placar oficial dado pelo governo federal, nós temos aqui os estados com maiores casos de coronavírus. Em primeiro está o estado de São Paulo, segundo Rio de Janeiro, terceiro Ceará, quarto Pernambuco, quinto Amazonas, sexto Pará, sétimo Maranhão, oitavo Bahia, nono Espírito Santo, 10º lugar Paraná, 12º Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, 19º colocado. Então a diferença, o primeiro lugar, que é São Paulo, tem 2.851 óbitos, o 19º, no caso aqui o Distrito Federal, 33 óbitos apenas, né? E a taxa de letalidade de São Paulo é 8,4%, e a do Distrito Federal é de 3%. Então, é aquela coisa, esses dados aqui, essas estatísticas, elas não nos passam um conteúdo muito seguro sobre a questão do vírus propriamente dito.
É uma estatística que ela pode ser relativizada de hoje para amanhã. Então não dá para a gente criar muita expectativa em cima dos números apresentados. Nos Estados Unidos, um dado apresentado pelo governador de Nova York, Andrew Cuomo, vai na contramão do que dizem os especialistas e das práticas adotadas pelos governos em todo o mundo. No epicentro da pandemia, os Estados Unidos, o país mais infectado e com mais mortes por Covid-19, cerca de 66% das pessoas que foram infectadas pela doença nos últimos dias estavam em quarentena, em isolamento total e absoluto. Os dados preliminares foram apresentados pelo governador nesta quarta-feira e envolviam cerca de 1.000 pacientes em 100 hospitais de Nova York. Diz ele que é muito chocante, é uma grande surpresa. Esmagadoramente, todas as pessoas estavam em casa, em isolamento. E 66% desse grupo, né, de 1.000 pacientes que deram entrada recentemente, 66% estavam em isolamento e foram contaminados. Ou seja, a eficácia do isolamento, né, também não é algo comprovado que evite a contaminação. Mais alguma nota aqui? Deixa eu ver. Especialistas na Alemanha declararam no dia de hoje que Portugal está falido. Assim como aconteceu com a Grécia, assim como aconteceu com a Itália, assim como aconteceu com a Espanha, agora é a vez de Portugal. Países aonde passa por uma sequência de governos de partidos socialistas, partidos comunistas, partidos sociais-democratas, que tem uma sequência de governos com esta linha ideológica, certamente 99,9% dos casos o país vai acabar declarando falência. Aconteceu com a Grécia, com a Itália, com a Espanha e agora é a vez de Portugal. E o pior de tudo é que a América Latina, 100% de governos de esquerda ou sociais-democratas, incluindo o Brasil não está fora desse rol, né? Está na marca do pênalti para declarar falência também, conforme a análise dos especialistas em economia. Estamos com um endividamento de 70% do PIB, podemos chegar ao final do ano a 90% do PIB de endividamento da dívida pública e 90% do PIB é falência. Simples assim, não tem, matemática é uma ciência exata, 1 mais 1 sempre vai ser 2. E um país chegando a esse nível de endividamento é falência mesmo. Está aí mais um exemplo da eficiência dos governos de esquerda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem um autor italiano, foi prêmio Nobel inclusive, o Umberto Eco. Eu nunca fui muito fã dele, por ele ter lá suas tendências e a sua simpatia com a esquerda política. Mas antes da sua morte, ele conseguiu, como bom escritor, filósofo, pensador, ele conseguiu tecer 2 frases extremamente transparentes e realistas em relação à função da informação nos dias atuais e, por que não, nessa nossa contemporaneidade do século XXI. Disse Umberto Eco:
A internet não seleciona a informação. Há de tudo por lá. A Wikipédia presta um desserviço às pessoas. Outro dia publicaram fofocas a meu respeito e tive de intervir e corrigir os erros e absurdos lá colocados. A internet ainda é um mundo selvagem e perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. A imensa quantidade de coisas que circula é pior que a falta de informação. O excesso de informação provoca amnésia. Informação demais faz mal. Quando não lembramos o que aprendemos, ficamos parecidos com animais. Conhecer é cortar, é selecionar. Vamos tomar como exemplo o ditador e líder romano Júlio César e como os historiadores antigos trataram dele. Todos dizem que foi importante porque alterou a história. Os cronistas romanos só citam sua mulher, Calpurnia, porque esteve ao lado de César. Nada se sabe sobre a viuvez de Calpurnia. Se costurou, dedicou-se à educação, ou seja, lá o que for que ela tenha feito. Hoje na internet, Júlio César e Calpurnia têm a mesma importância. Ora, isso não é conhecimento. As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito a falar que um ganhador de prêmio Nobel. Essas duas colocações do Humberto Eco são bem contemporâneas e mostram qual é a nossa realidade nesse cenário de múltiplas informações em tempo real, né? E quando o pessoal reclama das fake news é um nome novo, um rótulo novo. Fake news sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Fake news, o que é? É uma mentira, é uma fofoca, é um boato. Antes, os boatos, as fofocas eram feitos boca a boca, em colunas de jornal, em artigos de revista. Hoje, os mesmos boatos, as mesmas fofocas e as mesmas mentiras que demoravam a circular porque os meios de comunicação eram mais lentos, hoje tudo é na velocidade de um clique no teclado, né? Então, as fake news não têm nada de novo, absolutamente nada. E o que se pode fazer para combater elas? Nada. Não tem o que fazer. Porque o ser humano, ele não vai parar de mentir, ele não vai parar de inventar história. Se proibirem, se acharem uma maneira de não editarem mais mentiras, fofocas e boatos na internet, o ser humano vai deixar de fazer fake news ou vai deixar de promover boatos e fofocas e mentiras? Não, ele vai achar um outro jeito. Então, é saber conviver com um mal que é intrínseco da própria humanidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Bem, por hoje o Leitura de História na Quarentena fica por aqui, 21h49. Eu volto amanhã com novos temas aí para esse nosso horário de informação e um pouquinho mais de conhecimento. Uma boa noite a todos e até lá.